Oi gente, Andréia Vandaletti do canal Medição, tô aqui com vocês novamente, né? Sempre agradecendo todo o prestígio, né? Todo o carinho que o pessoal tem retornado, falado aí dos vídeos, do trabalho nosso. Isso é muito importante, tá? Pode parecer para algumas pessoas, pode parecer uma coisinha boba e tal, mas isso é muito importante, né? E especialmente para mim é muito importante porque eu trabalho crescimento, né? Eu trabalho crescimento nas pessoas e eu concluí no meio desse trabalho para os outros, quando entrei nessa proposta, né? Eu descobri que isso era um trabalho comigo mesmo, de crescimento comigo mesma, né? De romper aí os meus minha vergonha, de romper a minha timidez, né? E sair a público e falar sobre verdades que todo mundo, né, merece ouvir, porque eu, quando descobri essas verdades, eu cresci muito, eu evoluí muito. E então, quando eu lancei esse canal, quando eu comecei a trabalhar com tudo isso, há muitos anos atrás, nem foi agora não com o canal, tá, gente? Isso é um trabalho de 20 anos. Mas quando eu comecei a trabalhar tudo isso, né, as coisas foram crescendo, 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 e eu vi que a beneficiada era eu mesma. Até que chegou num ponto assim que não bastava mais eu falar isso para as pessoas de uma a uma. Então a gente partiu, né, para essas possibilidades de internet e tudo para poder expandir esse trabalho. Bom, vou então pedir para vocês nos ajudar com esse trabalho aí, né, dar like, se inscrever no canal, não deixa de compartilhar, é muito importante. Eu já falei para vocês a importância disso e vou pedir sempre, insistir, tá bom? Porque é uma forma da gente investir e ganhar credibilidade no canal, né? E manter esses conteúdos que são bacanas, né? E hoje a gente vai discutir um tema bem bacana, bem legal, que é aceitação. É um tema legal, mas eu sei que quando a gente fala sobre ele assim, até dá uma tristezinha, né? Porque a aceitação, quando a gente fala nisso, ai, na mesma hora daquela coisa interna assim que a gente pensa, ai, meio que aceitar soa para nós assim como meio ter que engolir, né? Mas não é isso não. A gente vai olhar, vamos falar hoje sobre aceitação num outro ângulo, fazer uma outra abordagem de aceitação, para a gente entender melhor a importância disso tudo. Vamos lá. A aceitação, principalmente, né, ela não é uma questão assim de você cruzar os braços diante de uma situação que num primeiro momento não é bacana e você se render a ela. E aí você ficar revoltado e aí você então se achar impotente, ficar muito deprimido, né, porque aquilo é contrário ao que você desejava. Aceitação não é nada disso, tá bom, gente? Nós vamos tratar a aceitação num outro nível. Nós vamos tratar a aceitação diante daquela questão da nossa capacidade de superação do nosso ego e de conviver pacificamente com aquela questão que não é a nossa questão desejada, mas naquele momento a gente vai ter que vivenciar aquilo. Quando a gente fala em aceitação, então a gente tem que dar essa ótica para a aceitação, para que ela não fique alguma coisa completamente indigesta, não seja que ela não seja aquela coisa que vai ficar travada aqui na nossa garganta e nós não vamos conseguir engolir. E por que é importante trabalhar a aceitação? Porque se a gente não tiver, né, essa compreensão que de repente a gente tem que conviver com uma determinada situação que está muito distante do que a gente desejava naquele momento, se a gente não tiver essa compreensão da necessidade de convivência com essa situação, nós vamos ficar numa situação muito mais difícil do que a situação em si já é. Complicado, né? Mas é complicado, é isso mesmo. Quando a gente trabalha a aceitação é complicado mesmo. Nós vamos estar dentro de um contexto completamente adverso, fora de todas as nossas propostas, e a gente vai ter que conviver com aquilo. Ter que conviver com aquilo.
Eu sempre falo que a gente não tem que nada, né? Mas a gente não tem que nada quando é uma situação que nós podemos dominá-la, moldá-la, superá-la ou modificá-la. Mas, por exemplo, quando a gente fala de aceitação, não é bem assim. Se a gente está num quadro, né, de doença, por exemplo, ou nossa, ou de alguém que a gente ama muito, né, de um ente familiar, alguém muito querido do nosso círculo de amizade, se a gente vê, né, a pessoa ou nós mesmos vivenciamos essa situação e nós não aceitamos aquilo, né? Não aceitamos a doença, não aceitamos a morte, não aceitamos um problema financeiro, uma crise financeira. Tem coisas que nós não conseguimos mudar momentaneamente. E é aí que entra a aceitação. Porque você conviver com uma coisa que você não quer já é suficientemente difícil. Se você não se acalmar, não olhar para ela, não conviver com ela, pelo menos pacificamente por algum momento, e depois você superar aquilo, vai ficar intransponível aquele obstáculo. E na medida que aquele obstáculo fica intransponível, né, nós vamos ficando com mais aversão àquela situação, com mais aversão, e a nossa dificuldade interna vai crescendo. Nós vamos ficando mais insatisfeitos, nós vamos ficando mais amargurados, até que chega uma hora que a gente se deprime, né? Então os quadros de depressão e os quadros de doença e os quadros, né, de autoconflito, de angústia, eles são decorrentes normalmente de uma falta de aceitação num primeiro momento. Existem pessoas, né, só para dar um exemplo, como isso é uma verdade que acontece na nossa vida e a gente não dá muita atenção. Existem pessoas, por exemplo, que perdem o emprego, né? E quando elas perdem o emprego, elas ficam semana após semana, mês após mês, às vezes anos, tentando voltar, reconquistar aquele emprego que ela perdeu. E ela vai ficando o quê? Ela vai ficando obcecada por aquilo, ela vai perdendo novas oportunidades, ela vai perdendo oportunidade de crescimento, ela vai ficando chata, ela vai ficando, sabe, cansativa, porque ela só fala naquilo, ela está fixada naquilo, ela está obcecada por aquilo. E ela deixa muitas outras oportunidades passarem, né? Porque ela está focada naquela coisa que já foi, já passou a hora, já cumpriu um ciclo e ela não aceita aquilo. A mesma coisa a gente pode estender para outras experiências que a gente vive. Nós conhecemos, certamente, vocês conhecem pessoas, né, que saíram de um relacionamento e passaram décadas e a pessoa ainda está naquela falta de aceitação, que o relacionamento acabou, que o convívio não era mais saudável, né? Que a pessoa já está a outra pessoa já está em outra realidade, às vezes já constituiu outra família e enquanto um está ali ainda sofrendo, alimentando rancor, né, alimentando raiva, alimentando ódio, inaceitação, essa é a palavra. E isso causa o quê? Um distúrbio tremendo na vida da pessoa. A pessoa fica meio que congelada no tempo e ela não percebe. E a aceitação é uma coisa que compõe, assim, um aprendizado profundo. Porque você ter aceitação é você ter controle sobre o seu ego, né? É você conseguir dominar o seu ego. Porque o nosso ego, ele está a todo momento querendo se sobrepor. Então, quando o nosso ego fala, né, todos os nossos desejos têm que ser atendidos, todos os nossos anseios têm que ser satisfeitos, todos os nossos sonhos têm que virar realidade, mas não é assim que a vida funciona. Às vezes o fato de não acontecer uma coisa que a gente deseja muito, ele representa um grande aprendizado para nós. E é isso que nós temos que ver, né? Porque nem sempre o alvo dos nossos desejos é alguma coisa boa para nós. Então, você passar por uma situação que um desejo seu não foi satisfeito, né?
e ter a aceitação para trabalhar naquele momento vai tornar você, com certeza, uma pessoa muito melhor. Trabalhar a aceitação é muito melhor do que trabalhar a depressão. E é ali que vai, na depressão, normalmente, que vai o quê? Fluir. É ali que vai estancar todo o dissabor da falta de aceitação, né? Por isso que é importante que a gente tenha controle sobre o nosso mundo interno e consiga trabalhar o nosso ego, consiga, né, começar a pensar em trabalhar a aceitação, em alguns casos que não depende de nós, para que a gente possa, então, não ficar num estado muito mais lamentável do que aquela insatisfação de um primeiro momento. Então, a mensagem de hoje é a seguinte, né? Para a gente começar a refletir sobre a necessidade da aceitação. Existem situações que são imutáveis, que não dependem de nós, né? Nós não vamos nunca ter potência para mudar uma determinada situação que não depende de nós. Existem coisas, né, que compõem o nosso mundo interno e coisas que compõem o nosso mundo externo. Essas coisas do mundo externo que acontecem, normalmente nós não temos muito controle sobre elas. E elas podem a todo momento afrontar os nossos desejos e gerar uma insatisfação. E aí, nesse momento, que nós temos que ter essa capacidade, o que? Transmutadora, para a gente fazer com que aquilo, né, que a gente não desejava, seja aceito pacificamente para o nosso próprio bem, até que eu consiga não mudar a situação, porque às vezes eu não vou, a maioria das vezes eu não vou conseguir, mas mudar a minha ótica, mudar a minha percepção sobre aquela coisa. É nisso que consiste a aceitação, tá? A aceitação, como eu falei para vocês, não é um estado de inércia, não é um estado de cruzar os braços, né? Não é um estado de se manter em permanente condição de coitadinho, não é isso. A aceitação é um estado de inteligência, para que eu possa me readaptar, me readequar a uma determinada circunstância e tirar dela alguma coisa boa. Porque todas as circunstâncias, por mais adversas que elas possam parecer, elas trazem em si um aprendizado, elas trazem em si um crescimento. E nós vamos aproveitar o máximo da nossa vida quando a gente tiver esses olhos de ver que fala tanto Jesus, né? Quando a gente tiver essa percepção, né? Conseguir dar uma outra percepção para uma coisa que aparentemente não é boa. Mudar a nossa ótica, mudar a nossa forma de entendimento. Tá bom, gente? Bom, fica aí, né, a questão da aceitação como reflexão para a semana. É um bom título para se pensar, para se refletir, né? É um hábito que a gente tem que trabalhar, tem que desenvolver, e ele representa um enorme crescimento. Fácil? Não é fácil não, mas é desafiador. E como é inerente ao ser humano os desafios, a gente tem que ir lá e falar assim, eu vou vencer esse desafio. E aí vai ficar gostoso, né? Essa troca, então vai ficar gostoso essa experiência que num primeiro momento era tão amargo, vai ter toda aquela coisa, né, do desafio, da vontade de superação e de crescimento e do sabor da vitória no final. Porque no final, para quem persistir, vai trazer uma vitória, vai trazer um ganho. E é isso, gente, né? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês reflitam, eu espero que vocês tenham alcançado a profundidade, né, e a necessidade dessa situação da aceitação, tá bom? Porque a gente não quer que ela gere, né, um estado de depressão, um estado de tristeza profunda, de amargura, de vazio, que é o que a inaceitação traz. E depressão, inclusive, né, o mal do século, é o tema do nosso próximo vídeo, tá bom, gente? Mas isso vai ser a semana que vem, tá bom? Por hora, né, já falei muito. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, muita luz e paz, né? E até a semana, se Deus quiser.